formada pelo Instituto Federal de Quixadá. Me formei já está com 7 anos nessa área, né? E iniciei o curso de Arquitetura e Urbanismo, sou discente, sou do 8º semestre, e o meu intuito aqui é esclarecer para vocês algumas formas de trabalhar melhor no SketchUp, certo? Porque muitas vezes muitos colegas meus relatam... Tá. Eu vou... Boa tarde, gente. Eu vou iniciar a gravação. Aí tu pode novamente fazer a apresentação, por favor? Eu estava tentando clicar aqui na... Deixa eu gravar depois, Letícia. Né? Gente, vai ser gravado, vai ser postado no canal do YouTube. Então... Tá ok, então. Então vamos lá, de novo, boa tarde, certo? Tá dando para me escutar bem? Tem algum ruído, alguma coisa? Então vamos lá. Meu nome é Beatriz Rodrigues, eu sou técnica em edificações, formada pelo Instituto Federal de Quixadá. Já fazem 7 anos que eu me formei lá, certo? E sou discente do curso de Arquitetura e Urbanismo, e também sou instrutora de AutoCAD e SketchUp. Eu já tenho uma certa experiência aí de 7 anos nesse ramo. Então, assim, o meu intuito hoje aqui nessa oficina foi fazer vocês conseguirem trabalhar de forma melhor e mais otimizada no SketchUp, certo? Porque eu sei que muitas vezes a gente não tem aquela máquina que deseja, né? Aquele computador potente, e isso vai acabar dificultando aí o trabalho de vocês na faculdade ou na vida profissional, certo? Então, eu vou começar a apresentar aqui. Aí tá dando para ver já a tela, né? Creio eu. Qualquer dúvida, quem quiser ligar o microfone, gente, pode perguntar, certo? Ou pergunta no chat, mas eu acho que eu não vou conseguir ver o chat, porque eu tô com a tela em apresentação. Então, vamos lá. Aqui, eu vim trazer primeiro para mostrar para vocês como que eu faço para começar a trabalhar no SketchUp, certo? Eu sei que o SketchUp ele é uma ferramenta bem fácil, bem simples. Porém, você desenhar direto lá é uma coisa mais complexa um pouco, certo? Então, eu faço o seguinte, aqui no AutoCAD eu desenho minha planta, certo? E vocês podem notar que essa planta aqui eu peguei um modelo da internet, certo? E refiz para mostrar para vocês. E aqui vocês podem ver que eu não faço portas, esquadrias, certo? Eu só deixo ela aqui no local, porque lá no SketchUp eu vou fazer de forma manual, certo? Então, eu deixo as aberturas das portas, muitas vezes eu deixo os níveis das portas, e daqui eu passo para o SketchUp, certo? Então, eu vou fechar aqui, preciso mexer nisso, e aqui também eu já deixei o meu SketchUp aberto, certo? Então, assim, vou logo começar ensinando vocês da forma como se deve trabalhar inicialmente, certo? Assim como no AutoCAD, pessoal, o SketchUp ele também tem layers. O que são as layers? São as camadas, certo? São essa opção aqui, ó. Gente, só fala no microfone que eu não estou enxergando vocês. Está dando para visualizar meu mouse? Sim. Assim, amor. Ok, obrigada. Então, vamos lá. Aqui é as camadas, certo? Quando a gente trabalha com camadas, fica melhor e mais leve de se trabalhar no SketchUp. Por quê? Porque, geralmente, quando a gente vai fazer um exemplo, a gente está com disciplina de interiores. Interiores, a gente sabe que tem muito detalhe, certo? Então, automaticamente, quando você vai inserindo detalhes aqui no SketchUp, o arquivo vai ficando muito pesado mesmo. Aí, o que você pode fazer? Você pode dar um nome ao arquivo, um exemplo aqui. Vou pegar a ferramenta retângulo, vou fazer aqui um bloco, certo? E esse bloco eu vou agrupar, criar um grupo. Pronto. Esse bloco aqui, eu vou adicionar aqui nesse símbolozinho de mais, uma nova camada, certo? Eu vou botar o nome de bloco. Daí, nele,
Eu clico em cima do meu bloco, venho aqui nessa opção onde tem o nome Layer e vou escolher a opção Bloco. Assim, se eu quiser ocultar ele, eu vou conseguir, certo? E assim eu posso ocultar os objetos e ir trabalhando da maneira que me for mais, assim, leve. E na hora que eu quiser que ele apareça, eu só venho aqui e religo ele, certo? Então, eu vou ocultar ele aqui e eu vou mostrar algumas coisas para vocês também. Algumas pessoas costumam deixar esse serzinho aqui do outro lado, certo? Geralmente, eu não deixo, porque como eu já tenho uma certa experiência, eu já consigo trabalhar de forma visual na escala que eu já venho trabalhando há muito tempo, certo? Então, eu vou excluir ela aqui, mas geralmente o pessoal deixa ela para fazer referência. Um exemplo, na altura de objetos. Ó, um objeto, a altura da cintura dela, um objeto, a altura do joelho dela, entendeu? É para isso que ela serve. Mas eu vou apagar ela aqui. E vamos lá. O meu SketchUp é mais confortável para mim trabalhar com ele na versão em português, certo? Mas ele tem em várias versões, tem em inglês, tem em outras línguas também. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu abro ele é excluir essa guia que tem ali do lado, e eu venho nessa opção aqui, ó, janela, informações do modelo, e eu vou, ó, você vê que não tem nada desenhado aqui dentro, nada feito, nada criado, e ele já tem 6 materiais, 2 camadas, um estilo. O estilo é porque é o layout aqui onde você trabalha. Então, a gente já vê que ele já vem, assim que você abre ele, ele já vem com algumas coisas. Então, o certo é você excluir. Então, eu vou aqui, eliminar os não usados, ó, já não tem mais nenhum material. E eu venho também corrigindo os problemas, certo? Para ele não ficar pesado, ou ter algum erro, geralmente, os blocos que a gente pega da internet, provavelmente alguns vêm com um bug, certo? E isso pode danificar o seu projeto. Pronto, feito isso, eu venho aqui nos materiais e venho nessa opção aqui, ó, no modelo. Aí eu venho e vejo se tem algum material aqui. Não tendo, tudo ok. Vou continuar. Aí eu venho na opção arquivo, importar, e eu vou importar aqui a planta que eu fiz para trazer para vocês. Pronto. Ele importou aqui. Então, ele já veio aqui. Aí, o que eu faço aqui? Eu clico em cima dela e você vai ver que ela está agrupada. Aí, eu vou, clico em cima dela, clico com o botão direito e vou desassociar. Isso vai fazer com que eu cubra essa planta e comece a trabalhar nela. Vou apagar aqui algumas bordas que passou. E eu faço a seguinte etapa. Eu pego a minha ferramenta linhas, o lápis, e eu vou começar a contornar ela. Como se eu estivesse redesenhando a planta, certo? Essa é uma etapa que não se pode pular, você realmente tem que fazer. Eu vou só fechando aqui algumas opções. Pronto, fechei minha planta aqui. O que eu vou fazer? Geralmente, lembrando, gente, eu estou passando aqui a forma como eu costumo trabalhar, mas cada pessoa tem sua maneira individual, certo? Essa aqui foi a forma mais otimizada que eu encontrei de fazer os meus projetos e etc. Aí eu vou fazer a seguinte fase, eu vou agrupar
certo? Eu vou criar um grupo. Porque eu não gosto de trabalhar sem que ela esteja dentro de um grupo. E aqui em camadas, eu vou criar uma nova. Se for alguma pergunta, alguma coisa, alguém me fala que eu não estou vendo. Eu só ouvi o... É não, Biazinha, a Manu, tô só dando boa tarde. Amanda, boa tarde. Obrigada. Então, eu venho aqui, ó, e vou criar essa camada como planta baixa, certo? O legal de se trabalhar no SketchUp e para ele ficar de uma maneira mais, assim, realista, pessoal, é vocês iniciarem um trabalho com camadas. Um exemplo, eu tenho o meu terreno, eu tenho a minha calçada, eu vou ter o terreno da casa, certo? E um jardim. Então, aqui, ó, para você trabalhar e ele, quando você for renderizar, ele ficar, assim, muito mais visualmente bonito, você vai fazendo as camadinhas aqui, ó. Uma camada de 10 centímetros de calçada da casa, certo? Aí você vai clicando 2 vezes, ó, e levantando o bloquinho da casa. Aqui eu faço a mesma coisa, certo? Tem gente que acha chato trabalhar dessa forma, mas particularmente eu não acho, porque é como se fosse um jogo aqui de videogame, certo? Então, para mim é uma diversão. E isso aqui, quando eu passo para o Blu-ray ou para o Lumion, ele vem muito mais visualmente bonito, certo? Então, é algo assim que dá uma diferença grande no seu trabalho. Aqui agora na casa, eu vou erguer em 5 centímetros só. E eu vou fazendo isso, clicando, para ir subindo aqui a parede da casa, certo? Então, vamos lá. É uma residência simples, certo? Então, eu vou fazer aqui um pé direito de uns 2,80. Você vê que eu vim da ferramenta empurrar e puxar. São ferramentas mais utilizadas aqui, empurrar e puxar, certo? Lápis, borracha. Lembrando também que no SketchUp ele tem as teclas de atalho. Um exemplo, ó, o E do meu notebook é a borracha, o R aqui é o retângulo, o S é a escala, o Q aqui é para rotacionar, e assim sucessivamente. Quando você vai aprendendo a mexer com o teclado, é melhor, porque esse processo aqui de você pegar o mouse, vir aqui e clicar, muitas vezes acontece que quando seu arquivo está muito pesado, ele vai começar a travar. Vai começar a travar e isso vai dificultando mais o seu desempenho na questão do desenho. Então, aqui, ó, eu vou continuar. Vejo se tem mais alguma parede aqui por fazer, certo? Não tem. Então, eu vou começar o processo de subir o peitoril da janela. Certo? Aqui são 2 janelas. Eu vou subir aqui numa altura de 1. Essas linhas aqui eu posso estar apagando.
Essas linhas aqui também eu posso estar apagando para depois ela não me gerar algum problema. Isso aqui são linhas que vêm automaticamente lá do AutoCAD. Vou subir essa outra janela aqui com o peitoril de 1 também. E assim sucessivamente, até eu fechar todas as janelas, aqui no quarto também. Lembrando que essas medidas de peitoril não, aqui nesse desenho não estou fazendo padrão, certo? Tem os padrões. Mas eu não vou me apegar a isso não, porque vai demorar e a gente só tem 1 hora. E eu queria mostrar o máximo possível para vocês. As janelas do banheiro. Aqui de 1,70. Essa parte aqui de fora é um jardim de inverno. Daqui a pouco eu vou ensinar uma coisa que muita gente me pergunta, e é uma coisa bem simples, que é um bugzinho que dá no SketchUp, e às vezes muita gente não sabe solucionar. Só concluindo essa etapa de janelas, certo? Para ir para a etapa de portas. E você vê que eu estou desenhando dentro da minha camada planta baixa. Janelas aqui com altura de 1,10. Esses outros aqui também. Esses aqui são janelões. Essa casa aqui tem aproximadamente 100 metros quadrados, certo? Então, nota-se que não é tão complexo assim e dá para se trabalhar com uma certa agilidade no SketchUp. Muita gente fala que prefere já migrar para o ArchiCAD ou para o Revit, mas quando a gente vai renderizar, o arquivo ele fica 1000 vezes mais realista quando você trabalha primeiro no SketchUp, certo? Porque você pode fazer alguns detalhes que nesses programas BIM você não consegue fazer, um detalhamento. Agora eu vou para a parte das portas.
Geralmente eu faço esse processo, pegar a linha por dentro e vir fechando como eu faço uma janela, certo? Uma altura de 2,10, é padrão de porta. E aí eu venho só apagando as linhas. É muito importante que essas linhas sejam excluídas, para não dar nenhum problema depois, ou algo do tipo. Quando é um desenho, assim, que eu vou mostrar só fachada, ou só a parte externa da casa, geralmente eu não faço essa de dentro, certo? Eu não faço esse processo aqui, ó, de estar fechando porta, não. Porque só iria me tomar mais tempo, né? E eu não iria mostrar nada de interior nela. Então, isso aqui eu geralmente só faço quando o trabalho é completo. Quando não é, eu não nem perco meu tempo fazendo, não. E quanto mais você otimiza o seu tempo nesses programas, mais rápido você vai terminar os trabalhos e mais clientes vão vir para você fazer outros trabalhos. Vou concluir aqui, porque eu estou fazendo torno mesmo. E você tem que sempre prestar atenção se você está fazendo na direção correta, certo? Porque aqui ele automaticamente ele dá essas linhas guias, que é o eixo, na cor verde, azul e vermelho, certo? O azul é sempre para cima. E o verde e o vermelho é para a esquerda ou para a direita. Então, você sempre tem que trabalhar alinhando bem essas guias, porque senão seu desenho vai sair torto. E para arrumar é bem chato. Terminar essa porta aqui, eu vou fazer uma pergunta a vocês, se isso geralmente acontece com quem já usa, ou se vier a acontecer com quem ainda vai utilizar, aí vocês já vão saber solucionar. Bia, qual as teclas que apagam mesmo as linhas? Que apaga o quê? As linhas? Na borracha, no E. Certo, obrigada. Quem é que tá falando? É Priscila, do 7º semestre. Ah, tá bom, Priscila. Vamos lá. Aqui eu terminei de levantar as paredes. Já construímos aqui. Geralmente, quando você está trabalhando com um arquivo que vem do AutoCAD, e basicamente, quando a gente trabalha no AutoCAD, às vezes acontece de você jogar, sei lá, você vai fazer um offset, que é o cópia em determinada distância, né? E acontece de você, um exemplo, usou um offset errado aqui, a linha veio parar bem aqui, ó, onde está meu mouse. Se vocês estiverem conseguindo visualizar, não estiverem conseguindo visualizar, vocês me falam. Geralmente a linha vem parar bem aqui, certo? Quando eu venho trazer o meu... Aí eu salvo lá em outra área, trago o meu desenho para o SketchUp. Chego aqui no SketchUp, o que vai acontecer? Deixa eu ver se funciona eu fazendo aqui. Vou fazer uma linha bem aqui. Eu vou vir agora para o SketchUp. Não sei se vai funcionar, mas eu vou tentar. Pronto, aconteceu. Vocês estão vendo, ó, que geralmente quando você está trabalhando, acontece isso. O desenho fica cortando. Aí você, meu Deus, eu não sei o que eu faço. Vou mexer no zoom, vou mexer não sei o que, vou mexer... E isso é simplesmente só isso, certo? O que você faz? Você vem nessa ferramenta aqui, ó. Essa ferramenta que tem uma lupa com 3 setinhas. Você clica nela. Aí, automaticamente, ela vai estender tudo o que tem dentro da tela desenhado. Então, você vem aqui, apaga o que tem fora, que não tem nada a ver com o seu trabalho, clica nela de novo, e quando você vem aqui, ó,
ele já não acontece mais, certo? Você já pode adentrar no arquivo aqui sem problema nenhum. Ok? Ficou claro isso aí? Ficou sim. Isso é um bug que geralmente acontece com muita frequência. E é só isso. Só porque em algum canto aqui da área de trabalho vai ter algum, nem que seja um rabisco de nada. E isso pode acabar atrapalhando na hora de você modelar, certo? Que eu vou apagar essa linha que eu esqueci. E pronto, terminei isso aqui, o que é que eu vou fazer? Eu já venho aqui na minha janela, informações do modelo, eliminar os não usados. Eu sempre vou, ó, limpando, corrigindo os problemas, cada etapa que eu faço, que é para o arquivo não ficar pesado. Geralmente, pessoal, eu pego os portas, janelas. Quando é janelão assim de vidro, geralmente eu mesmo faço, certo? Eu mesmo desenho. Quando não, eu venho aqui. Venho aqui no 3D, né? Warehouse. E aqui eu já criei alguns modelos e postei aqui para ajudar o pessoal, porque a gente que é usuário disso aqui, a gente tem que se ajudar, certo? E geralmente quando a gente cria alguma coisa, tem assim uma habilidade para desenhar no SketchUp, a gente vai e coloca lá, certo? E às vezes a gente coloca uma coisinha boba e dá muita download, ó. Eu fiz esse nicho aqui na brincadeira, eu lembro na época, já tá com 3K de downloads. E aqui ele otimizou bastante esse site, porque antes ele era menos trabalhado, certo? Então aqui eu coloco porta e tem vários modelos aqui, certo? Aí aqui eu venho, baixo, abro o meu arquivo, só que antes de eu passar esse arquivo para o arquivo que eu estou desenhando, eu faço uma limpeza nele, certo? Como aqui no meu computador eu também já tenho algumas bibliotecas que me ajudam a trabalhar de maneira mais rápida do que eu estar perdendo tempo indo lá e procurar. Então, a próxima etapa que eu faço aqui é fazer o meu telhado, certo? Nesse caso aqui vai ser a laje e o telhado em platibanda. Então, eu venho aqui, ó, eu vou copiar essa parte de dentro. E aqui fora, eu vou só fechar. Fechar essa planta aqui. Para me fazer a parte do telhado. Vou fechando tudo aqui para poder fazer a minha laje a partir desse modelo aqui. O cachorro não colabora. Mas vamos lá. Nessa parte aqui, eu vou erguer ele aqui 12 centímetros, certo? E vou também agrupar ele. Vou criar um grupo aqui. E aqui, novamente, na camada, eu vou colocar laje. Daí eu venho aqui, escolho a minha laje. Daí, com a ferramenta mover, eu vou mover ele lá
para essa minha parte aqui. Lembrando que eu tinha pego ele de forma interna, certo? Então, vai ter alguns ajustes aqui. Vou fazer alguns ajustes, eu entro no arquivo e vou só enquadrando ele aqui na parte de cima. Aqui na parte do jardim de inverno, eu vou deixar aberto. E assim, eu vou concluindo. Essa parte de muro, de áreas externas, geralmente eu sempre faço por último, certo? Porque eu acho uma parte mais chata. Acho que todo mundo tem a sua forma de desenhar, e tem aquela parte que a gente sempre acha um pouco mais chata que outra. A parte que eu menos gosto de fazer é a parte externa, então eu sempre deixo ela por último. Que eu vou apagar essas linhas aqui também. E aqui, ó, tá feita a minha laje, certo? Se eu quisesse, para quem chegou depois, certo? Se eu quisesse ocultar essa laje e continuar trabalhando na parte interna, eu só viria aqui nessa caixinha de visível e eu torno ela visível ou não visível, certo? Daí, para fazer a platibanda, eu vou fazer na própria laje. Eu venho aqui com essa ferramenta aqui, equidistância, que é o mesmo offset lá do AutoCAD. Eu venho aqui e vou colocar uma distância de 12 centímetros, certo? E aí, sem sair da camada, eu venho aqui, vou usar aqui sei lá, 1,30 de altura. E tá feita a minha platibanda aqui, certo? E aí, geralmente, quando eu vou fazer alguma moldura ou algo do tipo, eu geralmente faço aqui, nesse mesmo arquivo. Nesse mesmo arquivo. Eu venho aqui e faço uma moldura de 5, sei lá, ou de 10, depende muito. Geralmente quem decide isso, se quer uma moldura mais aparente ou não, geralmente o cliente dá um pitaco nisso aqui. E aí eu venho aqui, só faço aqui com uma saliênciazinha de aproximadamente 5 centímetros também. E aí eu vou só contornando o restante. E esse, para quem é do curso de arquitetura aí, né? Geralmente essa moldura aqui, ela evita que quando chove, acontece de escorrer na parede, ficar aquele preto feio.
que geralmente fica. E aí eu faço no restante inteiro. Essa parte de material, geralmente eu deixo por último, do último, porque aí o arquivo já vai começar a pesar, o arquivo já, sei lá, pode travar ou algo do tipo, certo? Então, é exatamente aqui. Aí você vai me perguntar, Beatriz, mas tu já fez as paredes todinhas e como é que tu vai fazer? Pintar parede por parede, tudo, sair ocultando as coisas para poder fazer o restante? Não, como eu já fiz aí o arquivo, como eu já criei o arquivo e fiz os layers, fiz as camadas dele, eu só vou lá e só se a parede for de cor diferente. Geralmente com esses projetos que as pessoas desenham, sei lá, Minha Casa Minha Vida, essas coisas assim, as paredes só têm uma cor, certo? Então, se a parede do ambiente que você tiver, da casa que você estiver desenhando, também tiver só uma cor, você só vai lá no material, nas cores, aqui, digamos, geralmente ela sempre é amarela. Vou usar uma corzinha assim. E aí, eu pintei a parte da planta baixa inteira. Essa aqui eu também posso pintar. E aí, se eu quiser pintar alguma coisa de cor diferente, eu venho aqui, fazer a moldura aqui branca. Só venho aqui, né? Detalhe, agora eu tô desenhando na mão, porque a pilha do mouse acabou. Então, é por isso que vocês estão ouvindo esse barulhinho aí. E aqui eu só venho e faço um contorno aqui da moldura. Eu vou mostrar para vocês também a questão de escala de porta. Ó, vou abrir aqui, vou escolher uma porta aqui no AliHouse. Deixa eu ver uma porta aqui. Geralmente essas portas, elas vêm com ou sem a forra da porta, certo? Deixa eu acessar aqui, que eu pensei que eu já estava. Sei que eu já estava logada, mas não. Então, vamos lá. Vou pegar essa porta aqui mesmo. Ó, para quem não sabia baixar, também já é uma boa. Eu venho aqui no modelo. O meu modelo é 2018. Aí eu abro ele aqui. Escolher modelo. Metros. E eu vou abrir. Pronto. Aqui, tiro a aproximação dele, eu vou naquela mesma opção de janela, informações do modelo, e eu venho em eliminar os não usados, corrigir os problemas, caso venha com bug, vou fechar ele aqui, selecionar ele todo para ver se está ou não agrupado, vou copiar, Ctrl+C, venho aqui no meu arquivo,
Ctrl V. Vou ler ele aqui. Feito isso, já venho nesse arquivo aqui, eu já fecho. Certo? Porque quando você está trabalhando no SketchUp, quanto menos coisa você tiver aberto, melhor. Digamos, o Google, ou o Chrome, ou qualquer outra coisa. Geralmente eu deixo só o Chrome mesmo, porque eu vou pegar as coisas no Warehouse, né? Mas o restante eu fecho tudo, porque quanto menos coisa processando o computador, melhor. E aqui, eu vou colar ele lá sem forra mesmo. Peguei a porta aqui. Você vê que ela nunca vem na escala correta, né? Então, com a tecla S, que tinha informado para vocês, que é esse aqui, ó, escala. Eu venho aqui na parte do meio, lembrando, sempre pegar da parte do meio, nunca pegar nessas bordas aqui, ó. Porque aqui você vai tornar o seu objeto desproporcional, certo? Peguei aqui da parte do meio, ó, eu não mexo em nada na proporção dele. Aí, outra dicasinha legal, certo? Nunca trabalhar com ele totalmente aqui na borda da porta, certo? Geralmente você afasta ela um pouco. Você afasta que é para dar uma impressão de profundidade. Trabalha sempre dessa maneira aqui, que é para dar um detalhe, um detalhamento. Certo? Geralmente, como essas janelas aqui são janelões de vidro, como eu falei que eu mesmo que faço, como ainda tenho um pouco de tempo, eu vou fazer aqui uma para vocês verem, certo? Eu entro no arquivo, eu copio a parte de baixo ou qualquer outra parte dela. Eu venho aqui fora e eu já sei lá a dimensão dela, ela é 1,10, né? Então, eu vou aqui subir ela 1,10. Vou fazer aqui uma borda de 5, certo? Tudo que eu fizer aqui, nesse lado, eu tenho que fazer do outro lado também. Para ele ficar igualzinho. 0,05. E aqui, eu vou empurrar esse arquivo aqui. Para me fazer a parte do vidro. Não lembro bem qual é o tamanho dela, deixa eu ver aqui. 2. Então, vamos lá. Eu vou copiar isso aqui. Que vai ser a parte do vidro. Colar ele aqui fora. Eu venho aqui nos meus materiais, venho na opção de vidros e espelhos. Eu vou escolher um translúcido cinza. E eu vou marcar aqui para me trazer ela para esse lado aqui. O SketchUp, lembrando, ele trabalha mais com vírgula, certo? É 1,50, 1, lá no AutoCAD não, é com ponto. Então, para vocês não confundirem essa parte, a gente trabalha assim. Eu deixo aqui mais ou menos uma espessura de 3, aqui tá 3, tá bom. Já tá adequado.
E aqui eu vou agrupar ele também. Eita, José. Com a ferramenta mover. Vou aproximar ele bem aqui e vou mover. E aqui, se eu quisesse fazer uma divisão, dava para fazer também, mas eu não quero fazer, para não perder muito tempo. Uma divisão de vidro, certo? Então, eu vou vir aqui, eu vou criar um grupo dele todo. Aí, novamente, eu vou vir lá naquela opção, camada. E eu vou criar aqui o nome janela. Ou janelão. Então, aqui vai ser o janelão. Letícia, eu tenho até que horas mesmo? Até 3 horas. Até 3, né? Obrigada. E aqui eu venho e colo ele. E assim eu faço as minhas janelas de forma manual, de forma sem que eu pegue lá nos programas ou tenha alguma coisa já pronta. Mas isso aqui é só quando realmente eu quero fazer algo, ou tenho que criar algo, certo? A parte aqui, fazer a parte do muro. Deixa eu fazer a garagem por último aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, algo do tipo, ou alguma dúvida, se eu souber, pode perguntar aí. No caso, Beatriz, tu costuma sempre usar os materiais do próprio Sketch ou tu importa? Porque tem muitos sites, no caso. Tem muitos sites. Não, no caso, geralmente, o que eu uso daqui, que dá para me configurar? Eu uso as cores, certo? Porque quando você vai para o V-Ray, que é um renderizador, ou você vai para digamos, um Lumion, algo do tipo, geralmente, você tem que pegar um material de outro site, certo? Você tem que pegar um material de outro site aí, que é para estar trabalhando melhor nesses arquivos, porque senão, se eu fosse fazer tudo só com o SketchUp aqui, ele iria ficar uma coisa muito visualmente não tão agradável, entendeu? Por isso que geralmente eu pego desse aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Eu já tenho ele salvo aqui. SketchUp texturas. Geralmente eu venho aqui, aí eu vou lá e baixo uma textura que eu quero, para ficar mais realista possível. Como aqui a gente tem alguns modelos, ó, de calçadas, ou algo do tipo, ó. E aqui, quando a gente vai trabalhar com renderizador, a gente não trabalha só com essa foto em si, a gente tem que trabalhar com ela, tem que fazer algumas modificações nela no Photoshop, certo? Porque se você quiser dar digamos, uma profundidade na imagem, entendeu? Aí você tem que trabalhar elas no Photoshop. Então, eu venho aqui, salvo, pego minha textura e coloco lá. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que eu coloco. Vou escolher aqui, uma calçadinha para cá. Será essa aqui? Tem gratuito, certo? Tem um limite, sempre tem um limite. Mas eu venho aqui de forma gratuita. Eu deixo baixar aqui, aí eu vou tirar
do arquivo compactado. Eu vou extrair ela aqui para minha área de trabalho. Pronto. Aí eu venho aqui no meu SketchUp. Digamos, eu vou pintar isso aqui de outra cor. Usar um material para ele. Vou usar aqui uma cor vermelha. Pronto. Aí eu venho aqui na opção editar nele. Eu venho aqui em usar uma textura, uma imagem. E tá aqui minha textura. Eu clico nela e vou em abrir. Ó. Aí eu vou aproximar ele aqui. Que é para vocês verem como que ela vem. Ó. Vem bem pequena. Aí aqui eu vou ajustando na escala. Lá tava 1, eu vou botando 2 até eu ver uma escala mais adequada para o meu desenho. Certo? Aqui também eu venho aqui, vou pintar aqui também. Assim também como grama, outras coisas, eu faço com outros arquivos de fora, nunca os arquivos do SketchUp, porque senão fica uma coisa não muito agradável de visualizar, certo? Certo. Quem tiver mais alguma pergunta, alguma dúvida, ou algo do tipo. Outra coisa, outro macete bacana para quem não tem uma máquina muito boa. Geralmente, você trabalha dessa seguinte forma, ó, monocromático, certo? Porque aí você esconde a textura, ó. Aqui a gente pode ver que aqui eu tinha já tinha três coisas, mais ou menos aqui. Porta, material de porta, material de vidro e essa calçada aqui para a área externa. Então, aqui, ó, eu já ocultei o material, certo? Então, com isso aqui, eu vou otimizar muito mais o meu trabalho. Eu posso muito bem terminar de colocar tudo aqui, só na maneira monocromática, e depois eu ativar o sombreado com texturas, certo? E terminar de configurar o meu arquivo para poder levar para o renderizador. Outra coisa bem bacana que eu gosto de trabalhar é eu não trabalho com esse layout aqui verde no final. Eu venho nos estilos, eu venho aqui nesse branquinho, e geralmente, como eu já tenho um costume com relação a essas guias, que é essa linha verde, azul e a vermelha, eu venho aqui, ó, e eu tiro ele, certo? Isso aqui é muito legal também para quem quer trabalhar com um estilo desse jeito. É muito bacana também para quem vai fazer interiores, vai fazer um detalhamento, algo do tipo, aí você vem aqui, digamos, vamos supor aqui que eu vou fazer alguma cota aqui nesse arquivo. Então, eu vou aqui, ó, deixo ele numa vista, venho nas dimensões, e aqui, ó, eu posso trabalhar com a questão das cotas. De forma que eu não preciso nem sair do arquivo aqui. Quero, sei lá, apresentar ele aqui pro professor, algo do tipo. Tenho dificuldade em enxergar no CAD corte, fachada e outras coisas. Eu faço ele todinho aqui no SketchUp e faço isso. Porque isso me dá uma certa ajuda na hora de enxergar um corte, uma fachada ou algo do tipo. E aqui também eu posso muito bem enquadrar ele aqui, ó. E se eu quiser exportar ele para o AutoCAD, eu venho aqui em exportar, modelo gráfico. Vou lá para minha área de trabalho, tá aqui.
fachada. Eu venho aqui no tipo, vou no AutoCAD e exportar. Aqui ele está exportado para lá. Aí eu venho só aqui na área de trabalho. Já perdi o arquivo. Aqui. E eu venho aqui, abro ele. E aí, ele vai estar lá da forma como você fez de fachada. E isso já pode te ajudar em alguma coisa, adiantar alguns trabalhos no AutoCAD. E é isso, gente. Acho que está esgotando o tempo aí. Se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, tiver mais alguma dúvida. Vamos abrir agora, para quem tiver com dúvida. Desde já, o CA agradece, Beatriz. Por nada, gente. Eu que só vejo agradeço. que você domina muito bem e é gratificante para a gente ter a possibilidade de oferecer para os alunos a oficina, porque realmente você arrasa, como tem até Obrigada. aqui nos comentários. Creio eu que como ao longo do tempo também a gente vai chamar para outras oficinas, porque o tempo foi muito corrido. Com certeza. E assim, foi de uma forma que eu tentei buscar algumas coisas para otimizar mesmo, sabe? Porque não é todo mundo que tem uma máquina potente, como eu falei no início da gravação. Não é todo mundo que tem. Eu mesma não trabalho com uma máquina potente. Então, eu preciso achar maneiras de trabalhar nele que seja de forma para ser mais leve, certo? Quem tiver dúvida, que quiser escrever aqui, eu posso ler também. O Aleph tinha perguntado aqui, Letícia. O Aleph tinha, acho que ele perguntou se dava para suavizar as linhas, né? Assim, Aleph, no SketchUp, eu tenho algumas opções de tirar as arestas, certo? Da mesma forma como eu tirei lá aquela parte de guias. Ah, foi uma afirmação, tá bom, desculpa. Pois é, mas como ela estava falando, dá para suavizar as linhas. Eu posso muito bem trabalhar sem aresta, só que assim, isso também pode acontecer de você acabar se confundindo. Então eu não indico, certo? Trabalha com arestas, deixa ele lá com as linhazinhas dele, trabalha sem materiais, naquela maneira que eu ensinei, e dá para se trabalhar muito bem, certo? Para quem não tem uma máquina potente, dá para desenrolar muita coisa. Agora, perguntando, para você, qual o melhor renderizador que funciona para ti, melhor com o Sketch? Sem dúvida, sem gaguejar, sem nada, V-Ray. Certo? Ai, meu Deus. Porque, assim, gente, o V-Ray, ele é uma extensão muito complexa. A Nadine é fã do Lumion. Eu esqueci que tem gente aqui que é fã do Lumion. Mas, enfim, o render do V-Ray, ele deixa muito, muito mais real, entendeu? Então, assim, visualmente para o cliente, muita gente aqui sabe que tem cliente, mesmo que você mostre o projeto, mesmo você estando ali com o mais realista possível, tem cliente que ainda não entende, certo? Então, assim, quando você trabalha com aplicativos potentes, como o V-Ray, no caso, nossa, assim, é uma diferença de projeto muito marcante, sabe? Não tem nem como não ganhar o cliente. Agora sim, vou defender a parte da Nadine agora. Defender a parte da Nadine. Para exterior, digamos, uma escola, sei lá, um projeto grande, aí sim eu indico o Lumion, certo? Por quê? Porque você vai fazer um vídeo, eu quero fazer um vídeo do meu parque que eu fiz para, sei lá, PU, alguma coisa do tipo. Então, assim, ele te dá essas ferramentas de trabalhar com vídeos,
certo? O Vue não. O Vue é para quem vai trabalhar com interiores, quer apresentar uma coisa mais detalhada, mais, assim, requintada, e ganhar realmente o cliente, entendeu? Aí é o Vue. Mas tem outros renderizadores também, porém eu não uso, então eu não domino, então eu não falo, entendeu? Mas os que eu domino mesmo são o Vue e o Lumion. Geralmente, eu sempre gosto de trabalhar. O Tiago falou ali, então já temos uma próxima aulinha. Meu Deus, é só uma hora no Vue, não dá não, gente. É muita coisa. Viu? Você tem que configurar coisinha por coisinha, você tem que configurar material, essas coisas assim. E é isso. E é isso, e é isso. Obrigada pela atenção de todo mundo, gente, tá? Espero ter ajudado vocês a desmitificar um pouquinho o SketchUp, certo? E quando precisarem de alguma coisa, se tiverem meu contato, pode ficar à vontade, tá bom? Geralmente eu sempre gosto de estar dando algumas dicas para vocês. Muito obrigada, Beatriz. O CA todo agradece. Nós estamos muito, muito gratos pela sua disponibilidade e só temos a agradecer e parabenizar pelo seu trabalho. Obrigada, gente. Obrigada. Até a próxima. Até.